Olá, meus irmãos, graça e paz, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Nós vamos meditar hoje na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Nós vamos ver aqui uma afirmação do apóstolo Paulo que mexe muito com a nossa forma de pensar, porque Paulo ele vai dizer que tem prazer nas fraquezas, prazer nos insultos, prazer nas privações, ele tem prazer nas perseguições, também prazer nas angústias por amor de Jesus Cristo. E nós vamos entender aqui, meus irmãos, que a obra de Deus, ela é feita do jeito de Deus. Não adianta o ser humano querer estabelecer a forma que Deus vai fazer, ou também quem Deus vai usar. Não, é Deus que estabelece, é Ele que é o soberano e Ele é quem faz tudo em todos da forma que Ele deseja fazer. Vamos ver aqui do versículo 7 em diante. E para que eu não ficasse orgulhoso, então o apóstolo Paulo está falando, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então o que nós estamos vendo aqui? Paulo está demonstrando que ele era um homem que tinha experiências espirituais com Deus. Paulo foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Paulo foi um homem que foi usado para ressuscitar uma pessoa, ele era usado para libertar as pessoas de demônios. Paulo foi usado por Deus para curar enfermos. E aqui no início desse capítulo ele fala que ele foi ao terceiro céu, se no corpo ele não sabe, ou se fora do corpo ele não sabe, mas ele sabe que foi arrebatado ao paraíso. Então este homem, diante de tantas experiências com Deus, diante de tantas revelações, diante da grandeza das revelações, é interessante lembrar também que Paulo, ele não andou com Jesus, Paulo não participou da ceia, da Santa Ceia, quando Jesus ali instituiu a Santa Ceia como memorial para lembrarmos da aliança com Cristo, da salvação que há em Jesus Cristo. E Paulo não participou de nada daquilo, mas quem vai estabelecer doutrina sobre a Santa Ceia é o próprio apóstolo Paulo. Então, dado aí a tamanha da grandeza das revelações, então Deus permite sobre a vida de Paulo este espinho na carne, para que ele não se exalte, para que ele não ache que ele é autossuficiente ou que aquilo que está acontecendo é devido às suas habilidades, devido à sua própria capacidade. Então Deus permite este espinho na carne de Paulo para que ele então reconheça que não é Paulo, é Deus na vida de Paulo. E fica claro esse entendimento, seguindo aqui o versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Paulo, ele queria se livrar daquele espinho na carne. Justamente aquela situação que demonstrava que ele era fraco, limitado e dependente de Deus. E Paulo, na sua humanidade, na sua limitação do ser humano, ele vai pedir a Deus: Deus, me livra, Senhor, afasta de mim este espinho, essa situação. Nós não sabemos qual que é este espinho na carne,
Alguns podem dizer que é o fato dele ser solteiro, outros podem dizer que é o fato dele ter as lembranças do que ele fazia, porque Paulo ele era um perseguidor, um assassino de cristão, e ele agora sendo então um poderoso cristão, agora um homem que é agora pai da fé de tantos outros cristãos, e ele ter que lembrar, né, daquelas atrocidades que outrora ele havia cometido. Aquilo também poderia ser um espinho na carne. Alguns falam que fosse uma doença, né? Outros falam que era justamente essa questão dele ser surrado, machucado fisicamente. Poderia ser também aí essa situação, o espinho na carne. Mas nós não sabemos qual que era a situação, o que era esse espinho, mas o que nós sabemos é que Deus permitia aquilo para manter Paulo na dependência de Deus e também fazer dele um homem mais frutífero para o reino de Deus. Aí no versículo 9 diz: então ele me disse, essa é a resposta de Deus para Paulo: a minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós estamos entendendo aqui o porquê de Paulo declarar que ele tem prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Ele tinha prazer nisso porque, devido a essas situações de fraqueza, ele permanecia no lugar de intimidade com Deus. E nesse lugar de intimidade com Deus, o poder de Deus ele é aperfeiçoado. A verdade de Deus é estabelecida. E vidas são alcançadas para a glória de Deus, para louvor do nome de Jesus, porque ele fazia tudo isso por amor de Cristo. E então ele afirma: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E uma força que não é uma força natural. Quando Paulo está dizendo que quando ele está fraco, é que ele se torna forte, é porque a essência de Cristo através da vida dele é maior. O fluir das verdades de Deus através da vida dele é maior. Por isso ele então tem prazer nessas situações, porque o objetivo dele é ter mais intimidade com Deus e ver o nome de Jesus sendo proclamado, sendo engrandecido. Então, meus irmãos, que nós também possamos declarar como Paulo declarou: viver é Cristo e morrer é lucro. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.